Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre o modelo do neurônio matemático. Esse vídeo faz parte do nosso estudo sobre o aprendizado profundo. Se você ainda não conhece essa playlist, eu vou deixar ela linkada no card aqui em cima para você assistir. Inspirados no neurônio biológico, cientistas desenvolveram um modelo de neurônio matemático que se tornou a base de toda a inteligência artificial. E a ideia era bem simples: se redes neurais formam a inteligência humana, vamos reproduzir isso e criar a inteligência artificial. E assim nasceu o neurônio matemático e é sobre ele que a gente vai conversar a partir de agora. A partir da estrutura, gente, do funcionamento do neurônio biológico, os pesquisadores tentaram simular esse sistema no computador. O modelo mais bem aceito foi proposto em 1943, o qual implementa de maneira simplificada os componentes e o funcionamento de um neurônio biológico. Eles pegaram alguns componentes conhecidos dos neurônios biológicos e aplicaram a matemática neles. Só abrindo um parêntese aqui, gente, eu vou falar alguns nomes de componentes do nosso próprio neurônio, da nossa própria máquina, mas não vou explicar o que eles são, tá bom? O foco é o neurônio matemático. Então, eu vou focar na explicação dele apenas. Mas voltando aqui, em termos simples, o neurônio matemático de uma rede neural artificial é um componente que calcula a soma ponderada de vários inputs, aplica uma função e passa o resultado adiante, passa o resultado para a próxima camada da rede neural, igualzinho a gente viu no vídeo anterior. Neste modelo de neurônio matemático, os impulsos elétricos provenientes de outros neurônios são representados pelos chamados sinais de entrada, as letras X nesse diagrama aqui, que nada mais são do que os dados que alimentam seu modelo de rede neural artificial. Dentre os vários estímulos recebidos, alguns induzirão mais e outro menos o neurônio receptor, e essa medida de quão animado é o estímulo é representada através dos pesos sinápticos. Quanto maior o valor do peso, mais avivado é o estímulo, e os pesos sinápticos são representados pela letra W, e o N se refere ao terminal de entrada da sinapse, a qual o peso sináptico se refere. A soma ou o corpo da célula é representada por uma composição de dois módulos. O primeiro é uma junção aditiva, que vai ser o somatório dos estímulos, tá? Os sinais de entrada ali, multiplicado pelos seus pesos sinápticos. E posteriormente uma função de ativação, que definirá com base nas entradas e pesos sinápticos qual será a saída do neurônio. Assim como no modelo biológico, o estímulo pode ser para avivar ou para enfraquecer, representado pelo peso sináptico positivo ou negativo, respectivamente. O modelo proposto aqui possui uma natureza binária. Tanto os sinais de entrada quanto o de saída são valores binários. Anteriormente, acreditava-se que o funcionamento do sistema nervoso central nosso possuía um caráter binário, ou seja, um neurônio influencia ou não outro neurônio. Mas depois, com o passar dos anos, mostrou-se que não era dessa forma. O neurônio matemático é um modelo simplificado, obviamente, do neurônio biológico. Tais modelos são inspirados a partir da análise da geração e propagação de impulsos elétricos pela membrana celular dos neurônios. O neurônio matemático recebe um ou mais sinais de entrada e devolve um único sinal de saída, que pode ser distribuído como sinal de saída da rede, ou como sinal de entrada para um ou vários outros neurônios da camada posterior, que vai formar aí, ao final, a rede neural artificial. Os dendritos e os axônios são representados matematicamente apenas pela sinapse, e a intensidade da ligação é representada por uma grandeza denominada peso sináptico, simbolizada pela letra W. Quanto às entradas, X são apresentadas ao neurônio, elas são multiplicadas pelos pesos sinápticos correspondentes, gerando as entradas ponderadas, ou seja, X1 que multiplica W1 e assim por diante. E isso vai descrever uma das bases matemáticas do funcionamento de uma rede neural artificial,
que é a multiplicação de matrizes. O neurônio totaliza todos os produtos, gerando um único resultado. A essa função se denomina função de combinação. Esse valor é então apresentado a uma função de ativação ou função de transferência que tem, dentre outras, a finalidade de evitar o acréscimo progressivo dos valores de saída ao longo das camadas da rede, visto que tais funções possuem valores máximos e mínimos contidos em intervalos determinados. O uso de funções de transferência não lineares torna a rede neural uma ferramenta poderosa. Sabe-se que uma rede perceptron de duas camadas com função de transferência não linear, como a função sigmoide, que a gente vai ver mais adiante nessa playlist, é denominada de aproximador universal. Um neurônio dispara quando a soma dos impulsos que ele recebe ultrapassa o seu limiar de indução, chamado de threshold. O corpo do neurônio, por sua vez, é emulado por um mecanismo simples que faz a soma dos valores xi e yi recebidos pelo neurônio, que seria a soma ponderada, e decide se o neurônio deve ou não disparar, ou seja, a saída dele vai ser igual a 1 ou a 0, comparando a soma obtida ao limiar ou threshold desse neurônio. A ativação do neurônio é obtida através da aplicação de uma função de ativação, que ativa a saída ou não, dependendo do valor da soma ponderada das suas entradas. Só uma observação, gente. Perceba que esse modelo matemático simplificado de um neurônio, ele é estático. Ou seja, ele não vai considerar a dinâmica do neurônio natural. O modelo do neurônio matemático também pode incluir uma polarização ou bias de entrada. Essa variável é incluída ao somatório da função de ativação, com o intuito de aumentar o grau de liberdade dessa função e, consequentemente, a capacidade de aproximação da rede. O valor do bias é ajustado da mesma forma que os pesos sinápticos. O bias possibilita que um neurônio apresente uma saída não nula, ainda que todas as suas entradas sejam nulas. Por exemplo, caso não houvesse o bias e todas as entradas de um neurônio fossem nulas, então o valor da função de ativação seria nulo. E dessa forma, a gente não poderia, por exemplo, fazer com que o neurônio aprendesse a relação pertinente ao ou exclusivo da lógica matemática. Vamos resumir todos os componentes do neurônio matemático, gente. A gente tem os sinais de entrada, que no caso são o x1, x2 e vai até o xn, que são sinais externos normalmente normalizados para incrementar a eficiência computacional dos algoritmos de aprendizagem. São os dados que vão alimentar o nosso modelo preditivo. Os pesos sinápticos W1 até o Wn são os valores para ponderar os sinais de cada entrada da rede. Esses valores são aprendidos durante o treinamento. O combinador linear, ele vai agregar todos os sinais de entrada que foram ponderados pelos respectivos pesos sinápticos, a fim de produzir um potencial de ativação. O limiar de ativação, ele vai especificar qual será o patamar apropriado para que o resultado produzido pelo combinador linear possa gerar um valor de disparo de ativação. O potencial de ativação é o resultado obtido pela diferença do valor produzido entre o combinador linear e o limiar de ativação. Se o valor for positivo, ou seja, se o U for maior ou igual que o limiar de ativação, então o neurônio produz um potencial forte, vivo. Caso contrário, o potencial será fraco. O objetivo da função de ativação é limitar a saída de um neurônio em um intervalo de valores. E o sinal de saída é o valor final da saída mesmo, podendo ser usado como entrada de outros neurônios que estão sequencialmente interligados ou ser a saída final da rede. Os modelos baseados em redes neurais artificiais têm ganhado seu espaço ao longo dos anos,
porque eles conseguem resolver os problemas de inteligência artificial que outras técnicas não conseguiam resolver. E a partir do desenvolvimento do neurônio matemático, começou-se a unir com outras técnicas matemáticas e estatísticas também para impulsionar cada vez mais o aprendizado profundo. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários para mim. E eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos por aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Pode pegar, eu já usei. Eu já usei. Mano, top, pessoal.